Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aprenda conosco e no final desta aula dê o seu like ou dislike. Estamos estudando sobre os ritos litúrgicos do cristianismo. Nós podemos perceber que o cristianismo ele nasce dentro de uma religiosidade judaica que de certo recebe influência e que recebeu influência de uma cultura grega através do helenismo, no próprio escrito judaico, algo que nós já falamos nas aulas anteriores. Ainda chamo a sua atenção na influência que recebe do Império Romano em toda a sua conjuntura, haja vista que o Império Romano, como o senhor de todos os povos, crescendo no primeiro século até o segundo século, consolidando as suas fronteiras, e é neste ambiente político em que também o cristianismo ele dá os seus primeiros passos em uma concepção judaica enquanto religiosidade marginalizada, vista como uma seita, e posteriormente por meio, inclusive, das perseguições que viriam. Falar sobre a ritualística, uma liturgia nestes primeiros séculos, é lembrar a posição do homem, da mulher, das crianças, é perceber uma simbologia crescente, e esta simbologia ela é profunda até que, por meio de uma tradição, ela permanece até hoje. Posso exemplificar através do Lábarum, estas duas letras gregas sobrepostas que você está vendo entre Pedro e Paulo. Uma simbologia que está ligada diretamente à Igreja cristã. É bem verdade que para os reformados não utilizam algumas dessas simbologias. Todavia, muitas outros procedimentos, outros símbolos são incorporados nas igrejas protestantes, por que não lembrar de liturgias um tanto quanto inusitadas, extraordinárias do meio pentecostal e neopentecostal em nossa atualidade no Brasil. Se nós olharmos em outros locais, podemos ver situações até um tanto quanto desconcertantes em alguns ritos em que pastores, inclusive, dançando naquela ritualística com serpentes. Ora, falar sobre este culto, esta celebração, que em um primeiro momento ela vai sendo marginalizada, perseguida, até que chegue ao ponto, ao ápice de fazer essas reuniões de uma forma escondida, nós podemos perceber que o aspecto feminino e masculino são muito bem, digamos, divididos. Mas quero lhes chamar a atenção, inclusive com um livro muito bom, como é o livro Jesus e as Estruturas do Seu Tempo, aonde o autor ele propõe uma reflexão em que permite visualizar as obras realizadas por Cristo Jesus, Jesus o Cristo, o Messias, mas também entender os aspectos culturais, sociais, políticos, geográficos e ainda um recorte temporal que se faz necessário, principalmente para aqueles que utilizam da prédica em seus púlpitos para falar sobre um texto que remonta a mais de 2000 anos, haja vista de incorporações por meio de uma tradição oral. Ora, falar sobre a sociedade judaica, em específico a mulher, eu trago a reflexão justamente que eu coloco em um dos meus livros, Mulheres Marcadas pela Inquisição. E ali eu trago o seguinte: a família israelita ainda tem como característica o patriarcado, ou seja, o pai usufrui de total autoridade
e está posicionado acima de todos da sua família. Como já foi explicado anteriormente, inclusive nas aulas de História Geral, eu tenho tratado também sobre esta temática. O marido é o senhor da mulher, da qual se espera que seja esposa fiel, exemplar e mãe muito agradável. É bem verdade que as mulheres judias aceitam esse papel com boa disposição. Agora vamos ver um pouco sobre, né, em uma outra roupagem, a mulher na sociedade grega. É bem verdade que não muda muito, porque o patriarcalismo é muito bem presente. E um dos traços marcantes era a separação clara entre o mundo masculino e o feminino na sociedade grega. A vida do homem estava voltada para a sociedade, enquanto o mundo feminino se restringia ao ambiente doméstico e à reprodução. E, por fim, a sociedade romana. É bem verdade que quando nós estudamos e observamos, lemos sobre a história antiga, sobre a história da antiguidade, a história antiga fala, né, de certo, temos poucas exceções de uma ascensão maior sobre a figura feminina. É bem verdade que quando olhamos para o período paleolítico, nós podemos perceber algumas comunidades e uma valorização, né, impressionante para o gênero feminino. Mas retomemos a nossa reflexão, compreendendo o papel da mulher na sociedade romana. A mulher, na sociedade romana, não difere do conceito patriarcal que já podemos ver até aqui. O pai tinha o direito da vida e da morte sobre os membros da sua família, o que significava possuir uma autoridade tal sobre a mulher e os filhos, que mesmo quando casavam, continuavam sob o seu domínio formal. Como exemplo, pode ser dito que, dentre outras atribuições paternas, fazer os ajustes necessários para o casamento dos filhos nubentes era uma delas. Então, perceba que, mesmo passando séculos e séculos, a família está muito presente nesta celebração, né, dos nubentes. Agora acompanha comigo, ainda falando sobre o contexto histórico destas celebrações destes primeiros cristãos e suas reuniões. Os cristãos primitivos se reuniam em casas particulares e no início não havia decorações relativas à fé cristã. Entretanto, com o passar dos anos, eles começavam a desenvolver sua própria arte. Também eram retratados o bom pastor, o cesto de pães e jarros de barro. Eu trago algumas informações desse meu livro, Desvendando a História da Igreja, e eu mostro a você como uma simbologia que vai sendo incorporada na arte cristã. É bem verdade que ela vai sendo elaborada no decorrer do tempo. Podemos aqui ver o bom pastor, o cesto de pães, os peixes, os pães, os jarros de barro. No livro de Atos 16:14 diz o seguinte: uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia. Então Lídia era uma das mulheres que não apenas era cristã, mas ajudava, não é? Ela era uma vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que se compreendesse o que Paulo dizia. Ela era uma cristã e ajudava a comunidade cristã. Notem que quando Paulo, em suas viagens missionárias, evangelizadoras, com o cunho do seu ministério apostolar, ela foi uma daquelas que auxiliava a todos aqueles que foram incumbidos pela administração, não é, do Evangelho. Os cristãos primitivos se reuniam em casas particulares, nada diferente do que se fazem em muitas reuniões simples, não é? No meio cristão, seja protestante, né, reformado ou cristão católico, haver celebrações, reuniões, né, em casas. No início dessa igreja, na gênese dessa igreja, também era da mesma forma. E o início não havia decorações relativas à fé cristã. Hoje em dia, quando você acessa algumas igrejas, né, você vê, de certo, uma incorporação por meio de uma tradição e costumes
inclusive na contemporaneidade, a utilização de outros recursos modernos e até, ao meu ver, pós-modernos, sobre algumas igrejas e as suas liturgias. Entretanto, com o passar dos anos, eles começaram a desenvolver sua própria arte. Também eram retratados o Bom Pastor, como nós já falamos, o pães, jarros, barros. E aí eu trago outro texto para você, que é em Atos 16:40, diz: Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontrados com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Podemos ainda perceber que em algumas catacumbas, essa aqui é a catacumba de Cornélio, é visível, é notório uma simbologia cristã presente. Haja vista, muitos cristãos tinham como características, por meio da perseguição, inclusive utilizar essas catacumbas em Roma para os seus momentos litúrgicos de leitura, celebração e oração enquanto comunidade. Um dos símbolos mais importantes da comunidade cristã primitiva é a cruz, como selo dos cristãos que se encontravam em túmulos, nas catacumbas e também nas casas que serviam como lugares de culto. É bem verdade que no decorrer de uma reforma religiosa que foi sendo incorporada novas perspectivas a partir do século XVI, com Martinho Lutero, é visível que muitos conceitos dogmáticos ou ainda uma simbologia que era usual, ela foi descontinuada. Tanto que nós podemos perceber que muitos reformados da igreja cristã contemporânea não utiliza, por exemplo, como o próprio símbolo da cruz. Isso aí nós iremos refletir um pouco quando estivermos tratando sobre o aspecto reformador através de Zwinglio e Martinho Lutero. Mas se você quiser já adiantar essa reflexão, nós temos uma aula sobre Lutero com um aspecto muito mais próximo à história geral. Convido a acessar esta aula. A ceia do Senhor também era um dos principais temas na arte cristã, como também figuras bíblicas como Adão, Eva, Noé, Jesus, a Samaritana, a ressurreição de Lázaro, dentre tantos outros temas. E aqui eu trago para você uma imagem, justamente com o tema de Noé na arca. É bem verdade que é um dos mais comuns da arte cristã antiga. Sua postura de pé, com as mãos estendidas, com as palmas para frente, era a posição característica da oração da igreja antiga. Neste momento, você vê já no fim do século III, a Santa Ceia sendo estabelecida já por meio do imperador Constantino, domingo como o dia do Senhor. Falar sobre os primeiros cristãos e suas reuniões é também mostrar que dentre essas artes podemos perceber a presença de um símbolo em particular que é o peixe. Ora, o peixe foi um dos primeiros símbolos cristãos. Seu significado se deriva da palavra grega iktis, em maiúsculas ikter, ou ikt, que quer dizer peixe, cujas letras gregas são as iniciais da frase Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Christos Theos Iosota. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Que está ligado diretamente ao credo, ao que a igreja crê. Ela crê que Jesus ele é o Messias, ele crê que Jesus ele é o Salvador, e ele crê que essa salvação vem por meio do amor imerecido de Deus, pela graça, que consegue chegar a este homem, e quando este homem, por meio da fé, abraça essa crença, irá receber a salvação. Augusto Gonzalez tem um trecho belíssimo quando fala sobre que naquelas reuniões tipos
de profissões eram possíveis, né, ser vistas para aqueles escravos cristãos. Em algumas casas privadas, encontramos com pessoas que trabalham com lã e com trapos e como sapateiros, isto é, as pessoas mais incultas e ignorantes. Diante dos chefes da família, esta gente não se atreve a dizer uma só palavra, mas assim que conseguem apartar-se com os meninos da casa ou com algumas mulheres tão ignorantes como eles, começavam-lhes a dizer maravilhas. O que deveras queira saber a verdade, que deixem aos seus mestres e aos seus pais e que se juntem com as mulheres e os meninos às habitações das mulheres, ou à oficina do sapateiro, à selaria, e ali aprenderão a vida perfeita. É assim que estes cristãos encontram pessoas que lhe dão crédito, ou seja, mulheres ignorantes e meninos. Mostrem que a questão neste momento não é apenas ver o poder patriarcal, mas também a repulsa, como era visto o cristianismo nos primeiros séculos. Ainda citando Gonzales, Justo Gonzales, percebemos que em sua maioria, então está falando que os cristãos em sua maioria eram compostos por escravos, carpinteiros, pedreiros ou ferreiros. Poucos eram os cristãos que pertenciam às classes mais altas da sociedade, embora que a partir já do século, né, ainda no século I, mas na década de 60 em diante, né, haverá sim o ingresso de outros componentes na camada social que irá se adensar a este coral de cristãos. E, inclusive no século IV, né, não apenas a mãe do imperador, mas o próprio imperador Constantino, ele irá, né, valorizar e também promover o cristianismo em todo o seu vasto império romano. Trago para vocês algumas imagens ilustrativas, inclusive retiradas do livro de Justo Gonzales, para mostrar, através de moralidade apenas, os serviços de alguns cristãos, sejam eles ferreiros, pedreiros, marceneiros. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Dê o seu like, seu dislike. Escreva aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se algo não ficou tão claro neste período, que ora eu estou falando nesta temática, como também nas temáticas anteriores, ou ainda uma curiosidade que você tenha, que certamente eu irei gravar uma aula para sanar e contribuir com o vosso crescimento, porque nós entendemos que tempo de estudo, de reflexão, promoverá a abertura de um novo tempo para você. No mais, se inscreve no nosso canal, não deixe de dar o seu like ou dislike e até a próxima.